Aleluia! Estamos no 10º dia de um estudo de 40 dias sobre o planejamento. Deus seja louvado por você que tem caminhado até aqui, que tem buscado a palavra do Senhor, que tem buscado andar nos caminhos da verdade, que é o nosso Deus. Hoje nós vamos falar de algo muito, muito importante sobre cumprir os votos que nós fizemos ao Senhor. É comum, quando nós ouvimos uma palavra que nos confronta, que nos coloca na realidade, frente a frente com a gente mesmo, sobre aquilo que nós fomos omissos, que nós falhamos, quando há um reconhecimento de que nós precisamos mudar. É comum nós falarmos assim: nunca mais vou fazer isso, agora eu vou corrigir isso, agora eu vou caminhar diferente. E ali, diante do que nós estamos estudando aqui, eu quero convidar você a refletir nesses pensamentos. Como você tem pensado nisso? Se você é impulsivo para tomar as decisões, na hora em que você está ali emocionalmente abalado ou convicto do que está acontecendo com você. Porque diante de um estudo tão sério como esse, do planejamento, das propostas que você tem que fazer com a sua vida, acerca do estilo de vida que você tem levado, você precisa tomar também o cuidado de você não fazer combinados com você, propostas, votos diante de Deus, que depois você não pode cumprir. Então, se na reflexão que você fez da tua vida aí, você entendeu que você começa e depois você para. Se você é dessas pessoas, então você não faça votos ou propostas muito longas, faz propostas curtas para que você consiga cumprir e depois você vai monitorando a evolução desse prazo ou desse tempo. Não faça as coisas muito ousadas, você vai ter que ir medindo isso para você evoluir. Alguns exemplos eu vou te dar acerca disso. Quantos de nós, no início do ano, já não fez a proposta: esse ano eu vou ler a Bíblia toda, e depois não terminou? Quantos de nós já começamos a fazer, por exemplo, atividade física? Agora eu vou fazer atividade física regularmente. Começa e para. Quantos de nós já não começamos outros e outros projetos, sem contar em cursos, faculdades e outras coisas, e paramos no meio do caminho? Então, diante de Deus, a palavra em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 5, diz assim: é melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Os Salmos, o 56, o 116, também vai trazer essa parte sobre cumprir aos votos que fez ao Senhor. Então, de repente, você tem aí escutado, todos esses dias, tem seguido, tem ouvido a instrução: sonde o seu coração. A palavra do Senhor vai nos orientar que nós precisamos ser prudentes, que nós precisamos ser sensatos, sábios e não tolos. Então você cuida, aprende, monitora, escreve, anote e faz aquilo que a tua consciência, aquilo que gerou consciência, que você sabe que você vai conseguir perseverar. Aquilo que você sabe que no dia da dificuldade você vai ter que buscar a fé, a confiança no Senhor, que você vai ter que buscar os versículos que verbalizam, que profetizam sobre a sua vida, que você não está só, que você precisa romper com essa limitação. Mas como é que você rompe a limitação? No mesmo exemplo que eu falei sobre a atividade física, quando você vai para uma academia, você não chega lá no primeiro dia levantando peso, você não chega lá fazendo atividades que você nunca fez na sua vida. Você chega lá primeiro, você faz os alongamentos, depois você começa com pesos pequenos, com equipamentos mais leves, mais suaves, e conforme o seu corpo vai ganhando o acondicionamento físico, conforme o seu corpo vai sendo condicionado a ganhar, a conseguir levantar peso, a conseguir fazer as aberturas necessárias, as posições diferenciadas, você vai fazendo essas atividades. Porque se você fizer no primeiro dia, tentar levantar um peso que você nunca levantou, tentar se posicionar de um jeito que você nunca fez,
E ainda sem alongar, certamente você vai sair de lá machucado. Então é a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas. Você precisa ir aumentando gradativamente o seu nível de comunicação, o seu nível de intimidade, o seu nível de persistência, de perseverança, o seu nível de cobrança em relação àquilo que você pode oferecer. E esta palavra, eu também quero trazer para vocês aqui um versículo que muito falou comigo nesses últimos dias. Quando nós vimos aquilo que Jó passou, e nós vimos ali, estudamos o que os amigos de Jó falaram para ele naquele período. Então assim, graças a Deus, Jó tinha amigos que eles sentaram com Jó, que eles ficaram ali, que eles conversaram com Jó, que eles deram aquele apoio para Jó. Mas aquele apoio, em alguns momentos, vieram que não condizia com a realidade de Jó. Mas para nós, essa parte que eu vou ler para vocês, que está no capítulo 22, versículo 21 a 28, ele serve muito, porque ali o amigo de Jó estava convidando Jó a refletir sobre o que ele tinha feito. Então ele pensa: Jó, você deve ter cometido algum pecado, você deve ter se afastado de Deus. E ele chega nessa parte e ele diz assim: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir, como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te serás por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Olha que palavra que esse amigo fala para Jó, que hoje vem se encaixar dentro do nosso plano, dentro do nosso projeto. Que nós começamos com o Provérbios 16:3, que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui ele diz: une-te a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Ele diz: aceita a lei do Senhor, põe ela na tua boca e no teu coração. É o que nós estamos falando, sonde o teu coração. Fale, crie hábitos saudáveis diante do Senhor. Escreva o que você deseja. Purifique-se para que o Senhor se agrade do que você está fazendo debaixo da obediência do projeto que Deus tem para a sua vida. E ele segue dizendo: porque então te deleitarás no Senhor. E você vai orar ao Senhor, e o Senhor vai ouvir o que você está falando. E você vai pagar os seus votos, quer dizer, você vai falar que vai fazer e você vai fazer. Não é você vai falar que vai fazer 1, 2 dias e o primeiro ventinho que vier, não é nem a primeira tempestade. Você, deixa para lá, não vou seguir. Não é isso, aqui ele está dizendo: tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagará os teus votos. E você, aí ele diz no versículo 28, Jó 22, 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Não é para os frouxos. A luz brilhará nos teus caminhos. Então, este dia de hoje, nosso 10º dia, você sonde bem, porque nós já estamos prestes a entrar na parte da confissão dos nossos pecados, na parte das omissões, aquilo que nós levantamos, que foi ali que desagradou o nosso projeto. E depois disso, nós já vamos entrar na nossa parte de fazer, de fato, o nosso projeto 2026. E isso é muito importante, que esse levantamento seja feito com muita consciência, com muita pureza no seu coração, com muita verdade na sua alma. Ainda que você tenha agido mal por causa de que você foi frustrado, maltratado, porque tem ressentimento, nós precisamos tratar tudo isso para entrar com o nosso coração puro,
para unirmos a nossa vida a Deus, para poder orar a Ele, Ele nos ouvir, nos responder e nós termos condições de cumprir com os nossos votos. Tá certo por hoje?